Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o resgate da força política do DEM, o Partido Democratas. Nosso entrevistado é Rodrigo Garcia, vice-presidente nacional do DEM, secretário estadual da Habitação de São Paulo e deputado federal reeleito pelo DEM e que atualmente está licenciado. Muito obrigada por estar conosco. Bom, eu quero começar exatamente falando sobre o seu partido, que está vivendo um momento bem interessante. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem a possibilidade de se tornar presidente da República, caso a denúncia contra Temer acabe sendo aceita pelo Supremo Tribunal Federal e Temer se torne réu. Acredita que, com a simples perspectiva de poder, o seu partido, o DEM, já se coloca como um partido forte no cenário político nacional? Olha, boa noite, Maria Lídia, boa noite a todos os espectadores. Eu acredito que o Democratas está colhendo hoje, né, essa expectativa de crescimento, de filiação de novos deputados, de prefeitos, fruto muito da coerência que o partido teve nos últimos anos, né? O Democratas, antigo PFL, foi um partido que sempre manteve uma posição de um partido de centro-direita, que sempre manteve uma posição coerente com as suas ideias, né? Praticou nos governos aquilo que pregava nas campanhas, foi uma oposição muito dura em relação ao governo do PT, se manteve lá durante 13 anos com uma oposição, né? E essa coerência deu confiança ao mundo político de que o Democratas é um partido que tem história e a coerência faz também com que ele seja um partido que tenha futuro. Isso foi, por exemplo, acho que um dos grandes diferenciais na eleição do próprio Rodrigo Maia, que hoje é presidente da Câmara dos Deputados, né? O Rodrigo é um deputado experiente, de 5 mandatos na Câmara Federal, né? E conseguiu ganhar aquela eleição no ano passado, num mandato tampão, né? E depois se consolidou como uma liderança política dentro do Congresso Nacional e se reelegeu agora para mais 2 anos. Então, hoje o Democratas já tem a presidência da Câmara, né? É o segundo cargo na hierarquia, praticamente o Rodrigo acumula a presidência da Câmara com a vice-presidência da República, né? E tem se mostrado, enfim, como grande representante do partido, um homem muito ponderado, que pensa no país, que pensa nas reformas. Vamos lá. Então, eu diria que o fruto que nós estamos colhendo hoje de um partido que pode ser, inclusive, a opção de vários deputados federais, de vários prefeitos, é fruto da coerência, não só dessa chamada expectativa de poder. Bom, mas por outro lado, o Democratas, né, como você mesmo disse, é um partido que teve a origem no PFL. Ele sempre foi visto como um partido muito conservador e comandado por líderes muito mais velhos. No DEM existe abertura para acolher e conviver com dissidentes do PSB, o Partido Socialista Brasileiro? Olha, eu acho que existe essa possibilidade na medida em que a política brasileira está se reorganizando. Nós estamos num ambiente de crise política intensa e essa crise política vai fazer com que a gente possa produzir reformas, inclusive a reforma política, e todo mundo hoje no Congresso Nacional, apesar de estar licenciado, eu frequento muito o Congresso Nacional, né, pensa em criar um novo movimento, né, que esteja mais sintonizado com a sociedade hoje do que os partidos tradicionais. Mas o que quer dizer esse mais sintonizado com a sociedade? É distante de Temer, já que as pesquisas mostram que um percentual altíssimo não quer Temer na presidência da República? Eu diria que é próximo daquilo que a sociedade quer. Hoje o brasileiro, Maria Lídia, ele pouco importa quem é o governante. Ele quer saber a agenda desse governo, ele quer saber o que o governo está fazendo para tirar o Brasil da crise. Por isso, o Democratas, que tem inclusive um bom representante no governo Temer, que é o ministro da Educação, o ministro Mendonça Filho, que em menos de um ano já promoveu uma importante reforma, que é a reforma do ensino médio, né? Tem sido um ministro elogiado aí por partidos, inclusive de oposição, né? Nós estamos sintonizados com aquilo que quer a sociedade. A sociedade hoje quer a volta do emprego, quer a volta da renda, quer a retomada do crescimento econômico. Mas a pergunta que eu fiz, o DEM continua leal a Temer, está firme na base, garantindo inclusive os votos que Temer precisa agora no início de agosto,
em relação à rejeição ou acolhimento àquela denúncia da Procuradoria-Geral da República? Ou está rachado como está o PSDB? Todos os partidos têm opiniões divergentes internas. O partido cresce, nós somos em 31 deputados federais hoje, tem deputados a favor do acolhimento da denúncia. Vamos retratar o que aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça. Nós temos 4 votos, dos 4 votos, 1 voto foi a favor e 3 votos foram contrários. Então, o Democratas hoje entende que essa denúncia, do jeito que ela está colocada, ela não tem condições de prosseguir majoritariamente. Então, eu diria que no dia 2 de agosto, na votação dessa denúncia, provavelmente, majoritariamente, o Democratas vota para não dar o prosseguimento nela. Mas isso não é uma lealdade ao governo Temer. Isso é uma análise objetiva do ponto de vista jurídico da denúncia e, inclusive, já deixamos muito claro ao presidente que o Democratas estará a favor das reformas. Nós somos o primeiro partido, Maria Lídia, que anunciamos publicamente o apoio à reforma da Previdência, que hoje nós achamos fundamental para a retomada do crescimento econômico e para o ajuste fiscal que o Brasil precisa. O Democratas foi o único partido que votou integralmente, sem nenhuma ausência, a reforma trabalhista, e que hoje é realidade no Brasil. Então, eu diria que o Democratas é leal ao país e às reformas. O presidente Rodrigo Maia... Mas o senhor não diz leal ao presidente Temer. O presidente Rodrigo Maia tem tido uma postura republicana. Isso é reconhecido. O que existe, às vezes, são intrigas de assessores daqui e dali que dizem que o Rodrigo conspira, dizem que o Michel Temer está contra. Acham até que ele foi mordido, foi pela mosca azul. Pelo contrário. Está de olho na cadeira do Temer. Pelo contrário, ele foi eleito presidente da Câmara, tem mandato até fevereiro de 2019, né? E tem tido uma postura que orgulha hoje ao partido, né? Uma postura coerente e muito mais do que isso, ponderada. O Brasil precisa de estabilidade hoje nessas relações. E ele não tem apagado fogo com gasolina. Pelo contrário, ele tem, nas entrevistas que dá, enfim, na própria relação dele com o presidente, se mantido como presidente da Câmara dos Deputados, com a sua independência, com a altivez necessária, mas sem pré-julgamentos. Certo. Bom, hoje nós não vamos poder falar da sua Secretaria da Habitação. Eu deixo em aberto já um convite para que o senhor volte e nos fale como está a sua relação com os movimentos que lutam pela moradia, com o sem-teto de São Paulo. Fica essa chamada. Não vai ser hoje. Espero que o senhor volte. Uma boa noite. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa noite.